Muito bem. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Já tivemos 2 reuniões, nas quais foram desenvolvidas ideias em torno deste capítulo, e nós hoje daremos, então, continuidade. Mas é importante lembrar que em O Livro dos Espíritos, a pergunta 55, no capítulo que trata da pluralidade dos mundos habitados, Kardec faz uma pergunta aos espíritos acerca da questão da pluralidade dos mundos e recebe a seguinte resposta: acreditar que só os haja, no caso, a vida, no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus. Vejam, acreditar que somos o único é desacreditar, é duvidar, é questionar a sabedoria de Deus. Sobre a progressão dos mundos, nós vamos encontrar também neste capítulo Santo Agostinho, numa mensagem de 1862, falando que a progressão dos mundos está ligado ao progresso e é uma lei da natureza. Se é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, porque é a lei natural, única e verdadeira para a felicidade dos homens. Capítulo 1 da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Progridem os seres animados e inanimados. Vejam como Santo Agostinho fala a respeito da progressão dos mundos. Progridem com o homem, os animais e os vegetais. Portanto, existe um progresso que envolve todos os elementos que compõem a natureza da qual nós estamos inseridos. Nós já vimos em Universo e Vida esta informação muito claramente trazida e comentada pelo Espírito Áureo, mostrando a questão da evolução nos diversos reinos e nos chamando a atenção que a essência espiritual que aqui foi colocada, ela sofre no reino mineral sucessivas materializações que são necessárias a prepará-la para passar pelas formas intermediárias que participam do mineral e do vegetal. Vejam como Santo Agostinho nós vemos em Áureo a continuidade deste pensamento de que tudo progride, seguindo uma lei da natureza. Desta forma, os mundos também hão de progredir. Quando nós pegamos Camille Flammarion, está vindo muito rápido aqui, Camille Flammarion, nesta obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós verificamos que Humberto de Campos comenta que Camille Flammarion ele teve a tarefa de abrir as cortinas dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando com a codificação de Kardec, a codificação kardeciana. E isso foi feito por Flammarion numa obra que nós aconselhamos que seja lida, aqueles que ainda não leram, que é o livro Pluralidade dos Mundos Habitados. Neste livro, Camille Flammarion não só trata de aspectos de natureza científica, mas ele aborda, fazendo uma leitura filosófica, analisando a antiguidade, a Idade Média, todos os filósofos destes períodos, tudo aquilo que eles falaram em torno das ideias existentes, de existência da vida, além daquela que nós possuímos. E nós citamos, existem 3 capítulos muito interessantes. É o que ele trata da vida, o que ele trata a respeito dos céus, e um sobre a humanidade e o universo. E ele mostra ali, não é, a partir das ideias e com uma clareza muito grande, a veracidade da pluralidade dos mundos habitados. Nesta obra, que foi lançada em 1862. Mas o nosso capítulo de hoje, fazendo parte do capítulo 3, a abordagem é sobre a progressão dos mundos.
E esta introdução que fizemos é justamente para fundamentar, dar-nos apoio no desenvolvimento das ideias que iremos conversar com vocês hoje. Os mundos inferiores, eles possuem características dos seus habitantes, e nós encontramos no Evangelho. A forma humana, ela existe, mas sem beleza. Nós vemos aí a característica nessa imagem que é muito clara e expressiva a esse respeito. Eles são rudimentares. A existência nesses mundos, ela é toda material. A forma bruta é a única lei. Passam a vida na conquista de alimentos. Vejam como a rudeza destes mundos caracteriza uma luta contínua para a manutenção da própria vida dos seus habitantes. Prevalecem nesse mundo os instintos. São carentes de indústrias e de invenções. Então, é uma vida ainda muito rudimentar para todos eles. Não existe delicadeza e benevolência. Vejam a rudeza destes mundos, que são os mundos inferiores ainda. Não possuem noções do justo e do injusto. Possuem vaga intuição de Deus. Quase nula é a vida moral. Não são seres degradados, prestem atenção. Não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer, seguindo um processo evolutivo, um processo progressivo de crescimento. Mas se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, tratando da encarnação dos espíritos, a pergunta 181, Allan Kardec pergunta aos espíritos e analisa, buscando uma resposta sobre a semelhança dos corpos materiais, se ela existe nos diferentes mundos. Os espíritos respondem que nos superiores, a forma ainda é humana, porém mais embelezada, diferentemente daquilo que nós acabamos de ver sobre o que nós temos, não é? Das ideias relativamente aos mundos inferiores. E também, quando nós pegamos esta obra, que é Cartas de uma Morta, que foi ditada por Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier, e psicografada por ele, Francisco Cândido Xavier, Maria João de Deus descreve a paisagem que ela vê em Marte. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Vejam. E neste capítulo nós vemos que os mundos superiores, né, os corpos de seus habitantes, né, têm a forma humana, como nós acabamos de ver, porém, uma forma mais embelezada, aperfeiçoada, purificada. A materialidade não é a do corpo terrestre, sem a necessidade. Olha, não existem as doenças, as deteriorações que nós encontramos ainda, tão necessárias aos corpos humanos que habitam o nosso planeta de expiação e de provas. Os sentidos são mais apurados e eles são mais aptos, inclusive, a outras percepções. A morte, neste mundo, ainda existe, mas é uma transformação feliz. Vejam o quanto já existe de mudança para a característica da morte que nós vemos ainda no nosso mundo, que traz ainda um conjunto de dor, de sofrimento, de perda. Nestes mundos, ela passa a ser vista como uma transformação e traz, inclusive, no seu campo de aceitação, uma felicidade. O crescimento, a infância é rápida, ela é mais curta. A locomoção é rápida e fácil. Olha, como hoje ainda nós temos dificuldade. E essa dificuldade não só pelos processos de locomoção, não é, motora que nós temos e que nos facilita a saída de um local para o outro, mas a locomoção do nosso corpo, porque à medida que vamos envelhecendo, sentimos mais dificuldade, o nosso corpo começa a sentir o peso. Nesses mundos, ela é rápida e fácil.
A duração da vida é proporcional ao adiantamento dos mundos, vejam, porque existem uma gradação de mundos dentro dessa escala de mundos superiores. As relações sociais, nesse aspecto, meus irmãos, nós chamamos a atenção de vocês, porque existem mudanças significativas no que tange à comunicação, à autoridade, à supremacia e aos sentimentos inferiores. E nós buscamos, em nada mais, nada menos do que em Francisco Cândido Xavier e em André Luiz, alguns exemplos. E nós estamos trazendo exemplos que são ainda de ambientes que não são mundos superiores, mas que servem para nós como elementos de observação e de orientação. André Luiz, na obra Nosso Lar, ele fala das relações sociais no mundo espiritual. Nós temos essas duas imagens que são do filme Nosso Lar, e vejam o que ele nos fala. Campos da Paz. Campos da Paz não, o Bosque das Águas. Ele diz, trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Olhem. Com relação ao trabalho, as aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Todas as aquisições, as conquistas, são obtidas com base no trabalho. Cada um deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço. Não é 8 horas de serviço qualquer, não. É de serviço útil, das 24 horas do dia. E diz ainda, a natureza do serviço, isso é Dona Laura que comenta com André Luiz, a natureza do serviço é problema dos mais importantes. Se é de sacrifício pessoal o trabalho, a expressão remunerativa é multiplicada. Os trabalhos que expressam sacrifício pessoal são mais ainda valorizados lá em Nosso Lar. Ainda tratando da relação social, André Luiz narra que ele verificava pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação. Discutia-se, sim, o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, sem qualquer atrito de opinião. Vejam, nós estamos falando de Nosso Lar, não estamos falando ainda de um mundo superior. Imaginem, portanto, como isso não ocorre em um mundo superior. Seguindo ainda em André Luiz, em Nosso Lar, Dona Laura faz uma afirmação a André Luiz. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida. Para quando chegarmos do outro lado, se aqui fizermos com empenho e carinho, teremos muito mais facilidade de harmonizarmos com estes ambientes de trabalho. Também, na obra Os Mensageiros, Ismália e Alfredo falam da vida social no mundo espiritual. Temos também aqui a nossa vida social. É preciso saber viver. Não se observava, diz André Luiz, qualquer nota de convencionalismo menos digno. O que se via era simplicidade, despreocupação e frases afetuosas. Não estamos falando, voltamos a dizer, de um mundo superior, mas de um mundo ainda que se enquadra aqui dentro de uma faixa muito próxima à nossa Terra, mas que já traz uma característica de mudança significativa para todos nós. Kardec também se preocupou
relativamente à questão do estado físico e moral nos diferentes mundos e perguntou ao espírito: é possível conhecer exatamente essas diferenças? E os espíritos responderam: nem todos estão em estado de compreendê-la, essa diferença física e moral. Semelhante revelação os perturbaria. Falta-nos ainda a capacidade para conhecer essas diferenças. No entanto, no capítulo 3º, nesse que estamos estudando, os espíritos comentaram e Kardec ali desenvolve as ideias. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, que já estão desmaterializados, que perderam toda a característica e a influência da matéria, e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos. Vejam que beleza isso! A evolução faz-nos perder esta marca e a resplandecência da nossa evolução. Mais à frente, em função do nosso crescimento, será a marca primordial dos espíritos que trabalharem para alcançar esta condição. Mas nesse capítulo também, nós verificamos as características dos mundos de prova e expiação, do mundo regenerador e de um mundo feliz. E neste momento é muito importante para todos nós falar um pouquinho a esse respeito. São mundos os regeneradores, são mundos de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora, o princípio da felicidade. Os habitantes destes mundos ainda usam corpos de carne, estão sujeitos às vicissitudes, estão sujeitos às leis que regem a matéria, experimentam as sensações e os desejos, vejam bem, porém estão isentos das paixões desordenadas. Olhem que a coisa começa a se caracterizar com uma mudança muito importante para todos nós. Têm que suportar as provas, mas estão livres das expiações. Serão testados, sim, para os caminhos, para novas oportunidades, mas as expiações que caracterizam as dores do passado e dos erros, eles já estão liberados de tudo isso. Ainda são falíveis e podem recair. Este é um ponto também que merece a análise de todos nós. Aqueles que estão nos mundos regeneradores podem ainda cair nos mundos de expiação, se não observarem os princípios da lei de Deus, da lei do amor e da fraternidade. Todos reconhecem Deus e tentam cumprir as suas leis. A transição já começou, esse é um ponto importante que nós temos que pensar dentro desse contexto. Estamos saindo do mundo de expiação para um mundo de regeneração. A coisa está acontecendo, quase se completando. E, meus irmãos, um percentual não permanecerá. Será transportado para mundos de expiação e de provas, passando a viver de uma forma muito dolorosa. Kardec também, a esse respeito, perguntou aos espíritos na pergunta 179A de O Livro dos Espíritos: pode dar-se essa mudança por expiação? Os espíritos responderam que isso pode acontecer. Os espíritos não retrogradam. A punição consiste em recomeçarem no meio conveniente à natureza do grau evolutivo que eles apresentam. E nesta obra, A Caminho da Luz, nós vemos ali a questão do degredo, é explicado, tanto em A Gênese como em A Caminho da Luz, os exilados de Capela, a raça adâmica e aqueles que não permanecerem em condição de permanecer na Terra, nesse mundo regenerador,
terão então que ser transferidos, sofrer um degredo para um mundo que esteja em condição vibratória do seu tônus vibratório. No entanto, meus irmãos, nesta obra Universo e Vida, o Espírito Áureo, tratando deste mundo de regeneração, no capítulo No Porvir, que é o capítulo 12, ele nos fala que neste mundo e neste porvir que nos aguarda, não existirá desespero nem prostituição, viciações letais ou mendicância, infância carente ou velhice abandonada. Vejam, meus irmãos, a diferença que nos aguarda se trabalharmos e se tivermos a condição de permanecer neste mundo. A morte fisiológica, faltou um Czinho aqui, continuará enlutando, mas o merecimento e a intercessão poderão proporcionar períodos de reencontro das almas. Necessidades e fraquezas não poderão ser extirpadas por milagre. Vejam, algumas coisas não podem ser tiradas por milagre e teremos que conviver com elas, pois há a necessidade do aprendizado. Frutos da maldade jamais chegarão aos extremos do homicídio. Sem monarquias, oligarquias, plutocracias ou democracias, haverá apenas uma espiritocracia evangélica, fundada no celeste platonismo do mérito maior, do saber e da maior virtude para o serviço mais amplo e mais fecundo. Reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos e pacíficos. E relativamente a esta última colocação, meus irmãos, o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ele narra, e nós não vamos fazer a narrativa toda, mas aconselho aqueles que não leram ainda, porque ele explica o Sermão da Montanha, mas o que antecedeu ao Sermão da Montanha. A necessidade de Levi, o seu apóstolo, de ouvir esta exortação. Esta exortação que era um chamamento aos bem-aventurados, aqueles que estavam ali no monte a ouvi-lo, mães sofredoras e oprimidas, anciãs que lhes beijavam as mãos, cegos e leprosos que rodeavam o semblante sorridente. E Jesus falava para eles, mas sabendo que todo o seu pensamento atingia a mente e o coração de Levi. E também nesta obra de Humberto de Campos, uma lição da vigilância, que neste momento em que nós desejamos permanecer na terra que progride e que segue um processo de evolução dos mundos, para nós é muito importante esta colocação de Jesus a Pedro. Um ensino que não devemos esquecer. Jesus disse a Pedro: basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas. E, meus irmãos, encerrando essa nossa reflexão, as bem-aventuranças que mostramos aqui e que falamos rapidamente de como Jesus a desenvolveu, a direção que ele dava a estas ideias, quando ele falava dos pobres de espírito, quando ele falava dos aflitos, e ele falava das consolações que todos eles teriam. Nesta obra, no capítulo 25, o Evangelho e o Futuro, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nós encontramos estes comentários que devemos também guardar em nossas mentes. Depois da treva, surgirá uma nova aurora. O homem espiritual estará unido ao homem físico
para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões. Vejam a importância da doutrina espírita. Trabalhemos por Jesus ainda, que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. É um chamamento a todos nós ao trabalho. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido, que é o nosso guia, o nosso orientador, aquele que todos nós iremos recordar nesses dias do seu nascimento. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça a todos.